Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Rubble King é uma criação de Duarte Valadares que parte da ideia de um corpo em constante investigação, inserida num espaço de informação ilimitada e excesso de estímulos. A peça atravessa diferentes estados de atenção e mudança, articulando fragmentos de movimento, referências a arquétipos e interrupções que evitam a conclusão. Criada em 2020, Rubble King integra a Bolsa de Espetáculos Palcos Instáveis Segunda Casa. Duarte Valadares nasceu no Porto, formou-se na Escola Superior de Dança e desenvolve uma pesquisa entre o movimento contemporâneo e urbano intitulada Random Referencing. Trabalhou com criadores como Marco da Silva Ferreira, Gregory Macoma, Catarina Miranda, entre outros. Como coreógrafo, criou Dry Mouth, State of Doubt, We Can Buy a Basquiat But We Can't Hold Hands e Rubble King, a peça em destaque neste episódio. Olá, Duarte, bem-vindo a mais um podcast da Instável. Inevitavelmente vou começar esta conversa por tentar saber um pouco mais quem é o personagem Rubble King, que nos é apresentado na sinopse como uma criatura investigadora de arquétipos. Mais especificamente, e vou ler, uma entidade numa sandbox, um local de informação ilimitada, um circuito excessivamente produtivo à procura de arquétipos com que se alimentar. Quem é Rubble King? É uma metáfora do homem moderno? O que é que podes dizer acerca desta personagem? Então, o Rubble King, na verdade, acaba por tentar distanciar-se ao máximo daquilo que possa ser um ser humano. Ele tem como premissas que o alicerçam esta tentativa de ser uma máquina ou de sonhar como uma máquina. É uma peça que acaba por ser sobre a inteligência artificial, mas de uma era pré-inteligência artificial, ou seja, tem como grandes bases obras como Ghost in the Shell, Blade Runner, ou seja, de uma altura em que se tentava adivinhar o futuro e se tentavam projetar futuros. E então surgem estas noções de replicante, do Tetsuo, do Project 2501, grandes partes desta imaginação vêm de imaginações já bastante conseguidas e alicerçadas e amplamente estudadas. Então ela acaba por não ser uma previsão ou uma... Tenta não ser, não é uma metáfora para o homem contemporâneo atual, até porque eu penso que o que falta neste momento é que as pessoas pensem sozinhas. Elas agora alicerçam-se muito e pedem muita ajuda à inteligência artificial. Acho que cada vez mais e deveríamos distanciar-nos desta ideia de que podemos ser excessivamente produtivos e nós queremos distanciar disso. Acho que queremos alicerçar-nos na inteligência artificial para podermos viver mais. E eu gostava de saber como é que foi o processo de criação do Rubble King. Qual foi o teu ponto de partida? Questões, respostas, inquietações? O que é que esteve por detrás da criação desta peça, que foi nomeada em 2022 pela ESPA para prémios de autores? Então, quando a peça começou a germinar, ou seja, quando a ideia começou a germinar, né, ainda num processo bastante embrionário,
eu inspirei-me no nome de Rubble King por causa de um documentário que se chama Rubble Kings. Ou seja, que de certa forma consegue trazer para perto um processo que me é bastante pessoal, que é toda uma ligação que eu tenho a uma comunidade mais de rua e de clubbing, e que de certa forma alicerça o meu movimento na sua grande parte, porque acredito que é uma das expressões de movimento contemporâneo mais prolíferas, são as danças de rua e de clubbing. E que de certa forma, se eu queria alicerçar a peça numa verdade que me fosse bastante pessoal, é que essa procura passasse por aí. Então comecei a desenhar o corpo do Rubble King de uma forma bastante infantil na altura, porque eu não queria que ele se assemelhasse a nada, e então eu tinha que separar os membros para terem diferentes, como se eu estivesse quase a montar um megazord de vários animais e de várias referências, e em que os braços tentavam replicar os flaps de um avião, os olhos passavam para a zona das ancas e que a nossa pelvis se tornava uns olhos bastante expressivos e trêmulos, um, que as mãos serviriam para reconfigurar o corpo em tempo real, que de certa forma, se eu quisesse mudar de arquétipo, se quisesse deitar alguma coisa fora, que as mãos pudessem servir como um gestor de tarefas do corpo. Um, e basicamente eu fui tentando dar input em todos os ensaios diferentes, muito num processo de cópia pronto, de colagem, mas que pronto, que fosse que o processo e a procura de certa forma me soubessem a mim. Esta noção de criar uma bagagem contemporânea, mas que não se despede do grande motor que é o meu movimento urbano. Sim, acho que é por aí. Estas texturas, estas plissagens, esta forma de respirar. Mesmo o figurino, eu queria que ele tivesse certas coisas que não se assemelhassem a uma coisa quase que era uma coisa meio bacoca, meio a ir para um mundo do cosplay, já muito nesta procura da avatarização do corpo e de criar personagens que são muito inspirados em anime ou que são inspirados num animal ou noutro. Fui sempre tentando que mesmo que eu me risse do meu próprio processo, ele soubesse a mim. E eu rio-me muito de mim próprio. Então eu queria que isso também estivesse presente. Então, passamos agora para a última questão, e a última questão tem a ver com o teu percurso. Tu és do Porto, és formado pela Escola Superior de Dança, tens um percurso vasto, trabalhaste com vários coreógrafos de renome e tens desenvolvido um trabalho, ou tens um interesse muito particular num movimento contemporâneo urbano, um estudo que intitulas de Random Reference. Queres falar um pouco sobre isto? Sobre este teu Então, trabalho? sim, eu acho que Random Reference cresce em mim através dos anos. Acho que a primeira vez que tentei intitular o meu movimento de alguma coisa, e ele passou por Hybrid Movement, e acabei por começar a perceber que não era apenas eu que se sentia que estava a cruzar o corpo por essa palavra, e então tentei encontrar alguma coisa que fosse mais pessoal e ao mesmo tempo libertadora. O Random Reference vem
da aleatoriedade, que para mim é uma coisa espontânea e que a cada dia te convida, de certa forma, a aprenderes alguma coisa nova, seja a revisitares uma peça que já tenha um renome gigantesco e que faça parte da história da dança, como uma dança viral do TikTok que um miúdo de 14 anos está a fazer no Bangladesh. Ou seja, não é tentar encontrar um ponto de liberdade num, num meio de tanta informação e de certa forma de me dar liberdade de criar da forma que eu quiser e de continuar a aprender da forma que eu quiser. Acho que Random Reference, de certa forma, me cimenta muito mais como aluno e do que como professor. Eu vou experimentando e vou dando a outros corpos aquilo que eu experimento para mim próprio em estúdio, sozinho, ou acompanhado, ou num processo. Seja uma nota, seja um vídeo, seja um meme, como é que eu incorporo este meme? Na verdade, pronto, a minha próxima pesquisa alicerça-se muito, muito nesse corpo viral que também está um bocadinho presente no Rebel King, mas que lança a pedra mais uma vez para o futuro e tenta perceber como é que o corpo se forma destes memes e como é que a narrativa da mimificação e do brain rot e do AI slop se conseguem falar mais de nós como civilização neste momento do que aquilo que nós estamos prontos para eu diria, sei lá, eu diria se estamos prontos para aceitar o que, o que todos estes memes e esta verborreia Sim. e imagens constantes criadas dizem sobre nós e sobre o nosso estado de espírito destes seres que querem ser super produtivos, mas que acabam em burnout. Uhum. Exatamente, Um, exatamente. sim, Sim. basicamente, random reference liberta-me um pouco Uhum. para não estagnar e mantém o meu cérebro e a minha pesquisa num lugar de aluno e de facilitador. Ok, isso é extraordinário. És uma espécie de voyeur daquilo que vai acontecendo, daquilo que vai E surgindo, não exatamente, é? é E isso. um ponto de inspiração. Fantástico. Uhum. Ok, Eduardo, obrigada por este bocadinho. Muitos Obrigado a parabéns eu. pelo Rebel King. E vemo-nos em breve, ok? Espero bem que sim. Ok, Muito obrigada pelo obrigada. convite e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Deus, Deus. Tchau.